Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, sábado, 22 de abril de 2023, nosso irmão Vital Froze traz mais um dos seus áudios palestras. Hoje ele vai discorrer sobre os reais valores que nós temos durante a nossa vivência aqui em solo. Pergunte a si mesmo se você realmente sabe o que tem valor em sua vida. Eu tenho certeza que vocês já sabem que não estou falando do monetário. Estou falando do real valor. O financeiro é uma consequência de várias outras características. Por exemplo, a aceitação. Outro exemplo é a sua libertação das crenças limitantes e por aí vai. Vários fatores trazem a sua liberdade financeira. Mas aqui ele vai falar dos reais valores. Bom, vamos deixar essa parte para a palestra que iremos ouvir do nosso irmão Vital. Ele, como sempre, bastante didático nas suas palavras, nas suas explicações. Só lembrando, a grande maioria dos nossos inscritos ainda não estão inscritos no canal. E provavelmente você é um deles. Aproveite e aperte o botão inscreva-se aí e venha fazer parte dessa grande família Ascensão de Gaia. Aproveite e aperte também o sininho aqui embaixo. Assim você vai ser notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, quase que diariamente. Agora você faz parte da família Ascensão de Gaia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Lembra você também que aqui na descrição deste vídeo e de todos os outros vídeos do Irmão Vital, existem links que levam a coletâneas das suas mensagens de diversos anos, desde 2015 até o ano passado. Esse ano, se eu não me engano, ainda não saiu. Saindo, eu coloco aqui também, junto com as coletâneas do irmão Vital Froze. Acreditem, existem muitas mensagens ali atemporais. E também, para quem está começando os seus estudos do despertar, da ascensão, digo que vale muito a pena, pois as explicações que o irmão Vital dá realmente é de fácil entendimento. No entanto, eu ainda oriento a todos que façam suas meditações antes de absorverem qualquer informação, seja deste canal ou não. Faça sua meditação. Mantenha sua vibração, sua frequência elevada. Existem alguns vídeos aqui, principalmente na playlist Séries Revelações, que eu digo a você, se você não estiver com a frequência elevada, é melhor você nem assistir, porque ali eu trago informações. Não é para você absorver, é para você entender o que nos trouxe até aqui. O porquê das revelações, o porquê do evento. Percebem o que estou tentando dizer a você? Vibração elevada, frequência elevada é a sua transformação, é a sua chave. Mas vamos à palestra do irmão Vital Froze. O título hoje chama-se Os Reais Valores. Deixo você com a palestra do irmão Vital Froze. Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais uma vez, em mais um áudio, como todos os sábados. Hoje, 22 de abril do ano de 2023. Então, sempre tem algumas coisas para dizer e às vezes a gente até fica pensando o que dizer entre tantas coisas que fica até difícil a escolha, né? Hoje gostaria de abordar um tema aqui sobre os valores, porque as pessoas confundem valor com preço. Mas quais são os valores de fato? E valor e preço são coisas antagônicas, apesar de parecer a mesma coisa, não é. Valores são as coisas que realmente valem a pena, que têm utilidade, que têm bom uso e que realmente compensa conquistar, né? Porque valores são coisas que a gente conquista e preço é aquilo que a gente paga. A gente paga o preço,
A gente ganha o valor, conquista o valor, adquire o valor. Por isso que quando se fala que quem tem valor não tem preço, quem tem preço não tem valor. As pessoas são catalogadas mais ou menos dessa forma, né? Tem pessoas que se vendem, aquela que se vende não tem valor, ela tem preço. Muitas pessoas hoje que a gente conhece no mundo, as mais conhecidas, eu diria, porque são as pessoas que estão mais em evidências, ou mais em evidência, são as pessoas que têm preço. Paga seu preço, né? Um artista, um jogador de futebol, um jornalista, um empresário, um gerente, um dirigente, paga seu preço para ter ele nas suas fileiras, mas nem sempre aquele preço representa o valor. Podemos ver ali, falando aqui em exemplo, né, jogadores de futebol, né, esportistas, que ganham um salário muito grande, tem um valor do seu passe, que não é passe, eu diria que é o seu a sua propriedade, porque quem compra fica com o direito, né? Na verdade tem só preço, porque tem outros que são muito mais valiosos em termos de produtividade e o valor que é pago, né? O preço que é pago, enfim, são números, né? Menores. Então tudo é relativo. Nós vemos ali políticos, principalmente hoje, que negociam, né, o seu valor através de um preço estipulado. E aquele que tem preço não tem valor, então podemos dizer que a maioria que se vende, ou podemos até dizer a totalidade de todos aqueles que se vendem não tem valor. Tem preço. E o preço é uma coisa que eu já disse antes, não se ganha, o preço se paga. Toda aquela pessoa que realmente se vende não ganha nada. Parece um paradoxo, mas é isso. Aquele que se vende vai ter de verdade de pagar o preço do seu ato, da sua atitude. E vai ser um preço muito alto. Nós vemos assim, desde a infância, comentários, né? São ditados populares, mas que são reais. Eu lembro que quando eu era criança, e lá você vão, né, quase 70 anos, provavelmente quando eu tinha 5, 6 anos, então bem mais de 60, se eu via aqui e ali alguém dizendo que fulano vendeu a alma para o diabo. Então ele pode ter ganhado rios de dinheiro, mas ele paga o preço. É interessante isso, quando a gente começa a olhar, parece que quem ganha vai pagar depois, né? Mas é assim, quem recebe deve. É a matemática ou a contabilidade da vida. Quem recebe passa a ser devedor, porque a contabilidade tem que fechar no final, no 0 a 0, né? E então o trabalho que estamos aqui hoje trazendo, esse áudio, podíamos dizer assim, quais os valores
Quais são os valores de fato? O valor, por incrível que pareça, o maior valor, ou os maiores valores, são exatamente aqueles que não vamos pagar nada. Quantas vezes foi dito que o universo ele é um exímio cobrador, mas também ele é um grande doador. Como que ele cobra e também doa? Porque ele cobra daquele que transgride as regras, mas ele com certeza retribui muito generosamente aquele que se doa. Porque tudo é doação. Tudo é doação, tudo é troca no universo. Esse tudo é troca. É preciso dar para receber. Quem é que vai receber? Você não doou nada. Não tem crédito. O crédito, ele vem na consequência da doação. Doar-se para receber. Ninguém está aqui neste planeta, escola, para ser mais esperto do que o outro, para ser mais hábil em artimanhas e artifícios para enganar os outros. Pelo contrário, nós estamos aqui numa escola da dualidade, onde a experiência de fato é o aprendizado no equilíbrio, na troca simples. Aprender os dois lados e achar o ponto de equilíbrio. Aquele que escolher só um lado da balança está em desequilíbrio sempre, ou está muito acima ou muito abaixo. Não está no ponto do equilíbrio. E só vamos sair desta escola quando atingirmos de fato este equilíbrio. Agora chegamos num tempo final da experiência. Tudo vai se definir rapidamente. As pessoas querem tudo para amanhã. Não é assim, tudo para amanhã. É tudo para esta encarnação. Precisamos entender que tudo se define nesta encarnação. Temos a vida que tivermos, né? Seja lá 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, não importa. Você tem esta atual encarnação para finalizar a tua grande obra existencial. Como alma encarnada nesse planeta Terra, depois de centenas, quiçá até mais de 1000 encarnações, você pode agora finalizar esta longa caminhada no mundo de provas e expiações. Eu diria que a humanidade, de um modo geral, não tem ideia da importância desta atual encarnação. Mas é a encarnação que vai definir o destino da alma, que está nesse corpo, que está encarnada. Quantas vezes foi dito aqui em textos, em áudios,
Nós escolhemos o nosso destino, nós estamos, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre escolha, estamos definindo o nosso futuro como alma, não como um corpo. O corpo físico sempre se desenvolveu e depois se terminou, porque é matéria. Matéria, carbono, né, que se decompõe. Mas a alma sobrevive às suas experiências corpóreas. E agora está na oportunidade de fazer a sua ascensão ou não. Ascensionar é subir um degrau na escada da vida. Ser integrada a uma versão mais elevada da sua própria consciência e começar a viver em mundos melhores, não mais de provas e expiações. Um mundo de regeneração, onde não há mais dor nem sofrimento. Isso é uma coisa extraordinária. Mas também, pela livre escolha, a alma que está encarnada pode ter, sim, a opção, e esta é muito fácil, porque ela é facilitada pelos prazeres mundanos, pelo desejo de poder, de ser superior, de tirar vantagens e proveitos aonde não deve. Esta escolha fatalmente vai levar essa alma a repetir novamente a experiência de um mundo de provas e expiações. E não será uma vida simples, uma existência. Será centenas, porque tem que repetir os processos desde o início. Refazer as provas, ser testado em todas as situações novamente, em condições diferentes, porque vai ser outra escola, outro mundo. Certo que ao mesmo tempo é uma oportunidade de levar conhecimento e experiências, e mesmo que sejam inconscientes, mas vai ajudar a desenvolver outros mundos. Mas é o mínimo que essa alma deve fazer, contribuir. Mas ela também tem o prejuízo do atraso da sua evolução. As pessoas dizem assim, o dinheiro traz a felicidade, o poder traz a felicidade, o estar acima de todos, ter um cargo de distinção, de visibilidade, famoso, traz felicidade. Olha, eu acho que sem dinheiro, infelizmente, a gente não tem nem o que comer, mas dizer que o dinheiro traz a felicidade, não. O dinheiro geralmente é uma das piores provas que uma alma pode experienciar nesse mundo de dualidade, porque ele facilita os caminhos da perdição. Temos sim que ter o essencial, e o essencial é um direito de cada alma encarnada. Se não tem, é porque ou não fez o dever, ou então porque alguém está tendo o livre-arbítrio, obviamente, de impedir que a outra faça, porque tem pessoas sim que impedem que os outros consigam ter o mínimo, pelo menos. Então são várias possibilidades. O que nós devemos entender é que existem duas situações que então fica melhor para entender, que é a prosperidade e a escassez. A prosperidade não é quando você tem dinheiro. Ser próspero é ter o conjunto todo favorável. O dinheiro basta ter o suficiente. Tu não vai comer dinheiro, tu não vai levar dinheiro junto no caixão, mas tu tem o dinheiro para ter a tua vida digna. Mas tem que ter outras qualidades, outras propriedades, outras coisas nesta vida. É o conjunto. Estar bem de saúde, ter um relacionamento ou relacionamentos bons, né? Agradáveis, satisfatórios,
ter um trabalho onde se sente realizado, ter uma família boa, né, sem problemas, enfim, morar num lugar onde não tenha grandes problemas de eventos naturais, que não tenha problemas com vizinhança também, que sempre tem, né, a gente sabe, problemas de tantas coisas, enfim. Ser próspero é estar bem, é o conjunto da obra, não precisa ter muito, o suficiente. Esse é um direito da alma da terra. Se tem alguém que está tendo menos do que merece, é porque ele, numa vida anterior, teve muito e não soube valorizar e agora tem que experienciar o outro lado. Por mais que diga, mas é por causa de tal situação, por causa que há opressão, por causa que isso, por causa daquilo, não tem justificativa. Isso é apenas uma forma de entender. Entender uma causa, mas não é isso. A causa está em nós, está dentro, está lá numa vida passada. A alma, ela tem uma vida só. O corpo é que nasce, cresce, vive e morre. Em cada encarnação, a alma experiencia algumas coisas. E é sempre uma sequência. E também uma consequência. Se numa vida a gente abusou do que tem, na outra a gente vai sentir a falta exatamente daquilo que abusou no excesso. E, de fato, como a gente sempre diz, o dinheiro é uma das piores provas que uma alma pode experienciar, porque ele é um trampolim para a perdição. Não ter a quantia necessária, ter o excesso. A quantia necessária, ela é realmente muito útil e até, eu diria, desejável, né? Recomendada, mas o excesso do dinheiro, o excesso do poder, o excesso de valores também pode ser um desequilíbrio. Nós precisamos achar o equilíbrio. Então, mesmo os valores, né, valores morais. A pessoa é boa demais. Bom, boa demais também, já diz o nome, demais. Com tudo que é demais transborda. Se a pessoa é boa demais, ela não vive a vida dela também. Ela não faz as suas experiências, ela tem que de vez em quando saber que tem experiências dentro dessa vida que ela é boa, que ela é uma pessoa do bem, mas ela tem que experienciar. Tem situações, sim, que ela precisa ser um pouco dura também, porque ela precisa aprender algo. Se ela é boa demais, se ela se doa demais, ela não faz nada para ela. Ela faz pelos outros só, e ela deixa para trás as suas próprias lições. Então tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é o ponto. Não é a quantidade nem para cima nem para baixo. O equilíbrio é o ponto de sustentação. É como uma gangorra. Quando ela está na horizontal, está no equilíbrio. Ninguém está acima e ninguém está abaixo. Agora, quando um lado desce, o outro sobe. Quando o outro sobe, o outro desce. E assim vai. Nós não temos que escolher viver a gangorra. Temos que saber que existe a gangorra dentro da vida. Quando aparece uma situação, tentar resolver, tentar compreender. Porque tudo é aprendizado. Então, o que é a felicidade? Todo mundo sonha com a felicidade. A felicidade é o conjunto de tudo, o equilíbrio. O equilíbrio desse conjunto é que forma uma situação, ou que cria uma situação que a gente poderia dizer a felicidade. Então, você quer ser feliz? Não adianta querer
a melhor profissão do mundo, ter um salário alto, ter um carro do ano, ter uma casa, não sei o que. Isso não é felicidade. Isso são propriedades, são situações. Felicidade é o conjunto da obra e o equilíbrio de tudo. Quando você se sente cheio, pleno, satisfeito, sem excesso. O excesso, ele não é bom. Vamos dar um exemplo. Você está com fome. Faz tempo que você não come, está com uma fome danada. Aí você, obviamente, está com fome, sente a necessidade de alimentar-se. Aí você vai comer. Ah, como é bom comer quando você tem fome. Comer o suficiente para abastecer o corpo. Ah, porque estava com muita fome e tinha vontade e comeu de se empanturar, comeu demais. O que acontece? Vai passar mal. Então, aquela comida que ia satisfazer uma necessidade acabou criando um outro problema ainda pior. Deu uma congestão. Os excessos são muito prejudiciais, ou muito mais prejudiciais do que a falta. A falta é simplesmente uma falta, mas não faz mal. Sente a necessidade daquilo que não se tem. O excesso, ele é prejudicial, porque ele traz grandes transtornos, consequências. Então seja feliz, tenha aquilo que é necessário e saiba usar, na medida e na dose certa. O equilíbrio. Ser feliz é ter o equilíbrio. Vamos repetir aqui mais uma vez, o equilíbrio da balança, do peso e das medidas. Experiencie a vida. Viva cada momento. Sinta estar vivo. Sinta estar neste planeta de provas e expiações. Sinta que você está aqui. Sinta o seu lugar, sinta a tua situação, sinta o teu sentir. Viva o sentir, viva o momento presente, experiencie. Faça como quando você vai comer qualquer coisa, sinta o gosto. Sinta o gosto da vida. Viva e solte cada momento. Não fica com aquela situação. Ah, porque isso é bom, vou ficar para sempre. Não. Você tem outras possibilidades, outras experiências. Tem outras coisas para experienciar. Claro, não jogue fora antes da hora. Tem o tempo. Viver e soltar não é a todo momento pular de galho em galho como um macaco, né? É sentir o aconchego, sentir o prazer, sentir a dor também. Se eu tenho um problema, que eu passo por uma dor, essa dor está me dizendo alguma coisa. Não adianta eu querer amaldiçoar essa dor, me libertar dela sem entender o porquê. Obviamente que ninguém quer ficar com uma dor. Mas sinta o que tem por trás daquela dor. O que isso está me mostrando? O que isso quer me dizer? Não existe acaso, existe sempre uma causa. Esse desconforto, essa dor, o que quer me dizer? Por que eu preciso passar por isso? O que isso... A minha alma quer falar através dessa dor. Por que eu não escuto? Se a minha alma não tem boca, ela vai usar o corpo. O corpo é a expressão da alma. Por isso a alma reencarna, senão não precisaria de carne, não precisa de osso, de matéria, nada, né? Para quê? Para sofrer? Sim, porque
a nossa consciência é moldada através do sentir, das experiências. Tudo é experiência. Então, viva e solte cada experiência. Mas viva de verdade sentindo, porque se você não sentir, você não está vivendo aquele momento. Mas solte, porque não dá para segurar a vida toda, nós temos tantas experiências diferentes para se fazer. Seria a mesma coisa que eu escolher um sapato e querer ficar a vida inteira com aquele sapato. Não, aquele sapato não vai durar a vida inteira. Ah, eu vou escolher uma cadeira para sentar, vou ficar a vida inteira nessa cadeira. Não, você tem que sentar, você tem que levantar, você vai estar em lugares diferentes e não vai carregar aquela cadeira grudada em você o tempo todo. Solte. Solte quando é hora de soltar. Não antes da hora. Se não aprendeu a experiência, ela vai ter que se repetir lá adiante. Então, aprenda de uma vez, depois solte. Eu conheço pessoas que falam: ah, mas quando eu era pequeno eu passei por isso, passei por aquilo, passei fome, passei frio, ia para a escola descalço. Sim, eu já contei da minha vida. Eu acho uma época fantástica. Como a gente sobreviveu àquele tempo, olha que maravilhoso tudo isso. Mas não é lembrar da dor. Mas tem gente que guarda aquela dor a sete chaves. Para cada pouco ir lá e dar uma esgotadinha nela para sentir a dor de novo. Aí é optar por sofrer a vida toda, né? Tem pessoas que teve um relacionamento, estava casado e depois deu algum problema lá, e daí um foi para um canto, outro foi para outro, daí sempre tem uma que sofre, né? Não sei por quê. Sempre tem uma que sofre. E fica lamentando 20, 30 anos. Porque aquele desgraçado, aquela malvada me abandonou, me deixou, sofri, tô sofrendo, mas puxa vida, 20 anos. Só que é assim, é uma ferida aberta. E cada dia ela vai lá e dá uma cutucada para sangrar. Aí eu acho que é se prejudicar muito mais do que o necessário, né? Parece que tem pessoas que fazem questão de sofrer para se sentir o coitadinho. Para os outros ter pena dele. O vitimismo. Às vezes a gente precisa olhar aquela pessoa que se compraz no vitimismo e deixar ela sofrer. Não dá importância, porque daí ela se toca. Enquanto alguém chega lá e fica passando a mão na testa, como se diz, né? Acariciando a dor dela, ela se sente bem na carícia do outro. Então ela se faz de vítima para ganhar carinho. Ela não está aprendendo nada. Pelo contrário, está vegetando, perdendo um tempo precioso. Quando Cristo dizia, levanta-te e ande, ou levanta-te e anda, levanta-te e anda. Por quê? Porque toda vez que a gente cai, não precisa cair de tombo assim, rolar pelo chão. Cair numa vibração, cair numa emoção, baixar a frequência. É uma queda, né? Se você cai, sim, são as experiências. Levanta-te e anda. Porque são as experiências da vida, são os tombos da vida que nos fazem grandes, nos fazem fortes, vencedores. Eu às vezes digo para algumas pessoas, né, nas conversas particulares principalmente, as pessoas que se queixam muito da situação, da vida,
Já pensou você nascer, crescer, viver 70, 80, 90 anos? E tudo aquilo que você quer está na tua frente, tudo aquilo que você pensa se materializa ali, tudo aquilo que você deseja está ao teu alcance. Sim, nós já falamos isso. Na quinta dimensão provavelmente vai ser assim. Mas lá nós vamos ter outra consciência. Mas a consciência 3D, tridimensional, no mundo de provas e expiações, é uma consciência que está aqui em experiência. Ela precisa experienciar. Esse é o objetivo, esse é o plano divino para essas almas. Então, se você, nesta vida 3D ainda, que nós conhecemos, que ainda estamos a sair dessa vida 3D, estamos finalizando, mas eu diria que se você pensasse bem profundamente, imagina-se nascendo, crescendo, vivendo 80, 90 anos, sem ter nenhuma dificuldade, nenhum propósito, nenhum desafio. Você conseguiria viver nesse planeta? O que você ia fazer o dia todo? Tem gente dizendo, eu ia passear, eu ia fazer o quê? Sim, mas até para passear você tem que fazer alguma coisa. Você tem que levantar cedo, pegar o trem, pegar o ônibus, pegar o avião, esperar horas e horas no aeroporto. É desgastante. Então, não existe a possibilidade de você ter tudo de graça, como se diz, né? Você tem que fazer a tua parte, tem que dar o teu esforço. E esses desafios é que fazem com que a gente desenvolva uma consciência plena. Tudo aquilo que não se usa na 3D desaparece. Eu aprendi isso quando era criança, na escola. Naquele tempo era tudo limitado, mas olha, tinha muito conhecimento que eu digo que às vezes é melhor do que eu tenho hoje, né? Um dia, não sei quem que me disse, não sei nem se é verdade, mas provavelmente sim. As baleias tinham outro tipo de corpo, tipo pernas, né? Porque elas viviam em pântanos. E depois elas passaram a viver no mar, daí não usavam mais aquilo. Daí no seu lugar foi desenvolvendo barbatanas, que são mais úteis na água do que no pântano. Então, por quê? Porque não precisavam mais das pernas. Tudo aquilo que não precisa tem a tendência de desaparecer. Pode ser que esse exemplo da baleia nem seja verdade, mas ele representa uma verdade. Aquilo que você não usa, para que foi te dado? Tem uma parábola bíblica, e parábolas são parábolas, né? São reflexões, na verdade. Não dá para dizer que são verdadeiras, né? Por isso são parábolas. A quem tem será dado e a quem não tem será tirado o que tem. Eu confesso que, numa época, eu achava isso uma injustiça, porque eu entendia de uma forma diferente. Eu achava que não podia ser verdade e não podia estar lá na Bíblia um termo desse. Mas, com o tempo, a gente entende o que quer dizer isso. A quem tem será dado e a quem não tem será tirado o que tem, porque é justo. Se eu tenho algo e não uso, não vou fazer uso, para que o universo vai me dar isso? O universo não desperdiça nada. Então, eu tenho e não uso, vai ser tirado. A quem tem será dado ainda mais. Aquele que está usando, obviamente.
Se eu tenho condições de fazer coisas boas, mais coisas boas vão aparecer na minha vida para que eu faça, porque é assim que os mundos evoluem, é assim que as humanidades evoluem, é assim que o progresso chega em qualquer canto do universo. Para que o universo vai me dar alguma coisa se eu não vou fazer uso daquilo? Não é verdade? Então é preciso que se entenda o sentido das coisas. E agora nós estamos num tempo de finalizações. Estamos também num tempo de compreensão das coisas. Nós compreendemos as coisas hoje, muito mais do que se compreendia uns tempos atrás. Não dá para dizer que tem alguém ignorante nesse mundo. Tem gente que se faz de ignorante para tirar vantagem. Mas as consciências estão num ponto que cada um sabe o que quer e o que não quer. E vai fazer as suas escolhas conscientemente, mesmo que diga que não vai acontecer nada, que não tem problema, que depois morre e acaba tudo. Então, aposte as suas fichas. Aposte. Para ver se depois que morre acaba tudo. Se você pudesse lembrar das vidas passadas, você saberia que você só tem uma vida continuada, interrompida de vez em quando, cada vez que o corpo precisa ser descartado. Então faz uma troca do invólucro carnal, da vestimenta da alma. Mas tudo está no seu ritmo. E cada um está na sua consciência, na sua frequência, e que vai determinar a linha de tempo da nova terra ou do exílio. E agora o momento é decisivo. As coisas vão ser realmente muito intensas e muito rápidas. Então, agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.